aqui. Ó. Is in front of the Pagani. Eu vou me arriscar a desenhar isso aqui, né? Mas tudo bem. Aqui tá a Ferrari. Você entrava no anime e não fazia a menor ideia do que ele ia ser. Tempo de tela é algo que dá pra controlar. O uso não tem como. Eu decidi que eu vou começar a criar vídeo pro YouTube. E desde toda a minha jornada como criadora de conteúdo, a questão dela com a cozinha dela ficou linda. E aí eu falei, independente do quão boa esteja a nossa vida, nós sempre teremos alguma noia, alguma coisa que a gente quer mexer. Tá carregando uma noia. Eu fiquei com noia na hora de gravar no vídeo do YouTube. Porque na vida se eu botava uma musiquinha pro vlog, eu só não botava. E aí eu... Ontem meu pai me apareceu com esse tripé aqui que ele pegou ali na mão do moço que mora aqui perto. E ele simplesmente só pagou R$10 por esse negócio aqui junto com a ring light que tá ali. E tipo, tá em boas condições, não tá faltando peça nem nada. E a ring light também tá ótima. A única questão é que ela não fica presa aqui. Talvez alguma peça esteja faltando aqui, mas nada realmente muito uau, meu Deus, vai fazer grande diferença não, porque tá
tá funcionando muito bem. E agora a única coisa que eu preciso procurar é um suporte para celular, para colocar aqui e conseguir colocar o celular. Porque fora isso, tá simplesmente perfeito. A cortina só tá fechada porque a luz ali tava estourando aqui o vídeo, então eu decidi fechar pra poder gravar, mas daqui a pouco eu abro. O que é que tá rolando, né? Eu acabei esquecendo. Eu tava aqui editando o vlog que vai sair antes desse, e aí eu me toquei que eu esqueci de mostrar como é que ficou o meu bullet journal, e ele ficou assim, ó, tá bem bonitinho. E meu bullet journal ultimamente tem sido uma coisa bem simples mesmo, eu só faço a capa e coloco os hábitos. Essa é a visão do mês. Como eu separei e decidi fazer esse ano o bullet separado por semestre, junho já é o último mês do semestre, e pra semana não. Pro próximo mês eu já vou começar a fazer o planejamento do semestre que vem. Eu vou pesquisar e tal direitinho e vou gravar pra cá mesmo. Eu tô deixando de gravar direto por canal secundário voltado pra bullet, porque eu acho que não tá ficando legal. Eu tava meio que me forçando a gravar as coisas e nem sempre saía do jeito que eu queria, sabe? E eu acabava me passando, e bullet journal eu acho que é pra ser uma coisa bem mais leve. Eu trato mais como um hobby também e não como um trabalho à parte. Eu gostava mais de gravar porque eu sinto que aqui no Brasil tem muita pouca gente falando sobre isso, então eu gostava de gravar justamente por causa disso. Porém, né, não vejo sentido de continuar gravando se eu não tô sentindo prazer nisso, né? Então, deixei de lado. E, enfim, tá aqui meu bullet. Pra hoje eu não fiz planejamento, eu vou seguir o planejamento anterior mesmo, porque eu deixei de fazer algumas coisas, tanto na segunda quanto na quarta. Eu acabei deixando algumas coisas sem fazer, então eu vou completar elas agora. Eu tenho que ver também se eu consigo terminar ainda hoje, pelo menos editar, fazer os cortes necessários nos vídeos. E é isso. Eu vou agora praticar o francês e depois assistir uma aula de inglês. E é uma coisa bem engraçada, né, gente? Que eu nunca tinha parado pra perceber que meu inglês tá no mais ou menos. Eu tô assim com um domínio básico bem legal de inglês até agora, recentemente, porque eu sempre tenho contato mais com o inglês do que com o francês. Se bem que o francês é uma coisa bem mais recente. Inglês, querendo ou não, já vem lá da época da escola, né? Do ensino fundamental 1, que, querendo ou não, a gente tinha aula obrigatória de inglês. Hoje em dia, parando assim pra estudar, eu penso, bem, entendo isso aqui, entendo aquilo ali, já consigo entender uma frase ou outra. Então, eu acho bem legal, assim, principalmente quando eu tô assistindo a aula e aí o professor fala uma frase completa em inglês, e aí eu pego e digo, entendi o que é que tá escrito aí, sabe? Entendi, apesar de ser o básico do básico, eu consigo entender e eu fico bem feliz com isso. Eu realmente espero bastante daqui a, sei lá, final do ano eu já tá com um domínio legal pra conseguir pelo menos ler um livro infantil. Tanto é que eu tenho um livro aqui infantil, se eu não me engano é Romeu e Julieta, com uma linguagem bem simples, bem pra criança mesmo, e ele tá todo em inglês. Minha meta é conseguir ler o livro todo sem precisar exatamente de um
tradutor. E é isso. Repeat again. São São Paulo Paulo is very far from Bahia.